Tudo bom, galera? Aqui é o Jorge. Muito bem-vindos à parte 4 do nosso vídeo sobre Assassin's Creed Origins. Dessa vez a gente vai falar de casas de banho, aquedutos, Cleópatras, legionários e centuriões. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho das influências romanas no Antigo Egito. Beleza? Partiu aula de história então, galera. Bom, enquanto a gente vai dando uma olhada aí no Bayek, essas cenas bem de filme do Bayek entrando na arena e tal, eu decidi fazer essa filmagem em off também, porque jogar essas lutas de gladiadores e ir falando e explicando isso foi, gente, totalmente desastroso. Tentei algumas vezes, mas não rolou, certo? Mas enfim, simbora para as informações históricas aí. Os gladiadores, já no Império Romano, a gente tem que dar um salto de tempo aí. O Coliseu só vai terminar de ser construído em 70 depois de Cristo, então é bem depois dos eventos aqui do Antigo Egito, por volta de 100 anos depois, mais ou menos. Já tem gladiadores antes também, mas enfim, Coliseu só em 70 depois de Cristo. Os gladiadores vão ser atletas profissionais com um treinamento especializadíssimo, com torcida organizada e tem um círculo de marketing em torno deles muito grande. Os produtores dos jogos, os organizadores dos jogos têm muito pouco interesse que os seus melhores atletas venham a falecer. Então eles vão tentar alongar a carreira desses gladiadores o máximo possível. E os gladiadores têm também vários tipos ou vários subtipos e funções. Convém lembrar que tem homens e mulheres lutando na arena. Muitas vezes a gente vai encontrar animais, escravos e por aí vai. Beleza? Falando sobre gladiadores, inclusive merece um vídeo só para isso, porque é um assunto muito interessante. São vários subtipos mesmo. Se alguém tiver um bom jogo de gladiadores aí para computador ou para PlayStation, por favor, deixa um recadinho para depois a gente poder fazer um vídeo, beleza? Alô! Bom, galera, aproveitar que tá rolando uma cutscene aí naquela missão Lâmina da Deusa com a Aia. E esse é o plano da Cleópatra para se aproximar do Júlio César. Então, e isso, segundo os historiadores, aconteceu mesmo. A Cleópatra foi enrolada num tapete para que ela fosse apresentada ao Júlio. E nessa missão a gente vai jogando com a Aia e o Bayek, vai alternando entre um e outro. Aliás, todas as missões com a Aia costumam ser sensacionais, uns combates de barco e tal. E a Ubisoft acertou muito mais nessa relação marido-mulher da Aia e do Bayek do que dos irmãos Jacob e Eve Fry, por exemplo. Então, no futuro, quem sabe a gente tem mais relacionamentos maduros. Então, rapidinho aí, olha a cabeça do Pompeu dentro de uma caixa. Aparentemente não foi desse jeito. O César, quando teria recebido a cabeça do Pompeu de um legionário, ele ficou muito chateado, tudo mais. Talvez esse seja um segundo momento. Mas lá vem a cena de novela aí. Vamos dar uma olhadinha na cena, deixa eu ficar quietinho. These are my sister's friends. It's a trap! In place of an envoy, Cleopatra sends a rug? I wonder how you all entered my palace. Sensacional essa, gente. Primeiro assim, não podia perder essa do It's a Trap. E segundo, essa história dela entrar disfarçada no palácio, enfim, no tapete, é demais. Depois ela vai acabar seduzindo o Júlio César, vai ter um filho com ele, o Cesário, acho que eu falei disso no outro vídeo. E o César foi muito cauteloso também na hora de apresentar o filho para a legião. Ele vai chamar a 13ª Legião, que é a favorita dele. E os romanos têm um costume de exposição de recém-nascidos, então o César vai abrir as pernas do nenenzinho, vai mostrar lá o piruzinho do menino para frente das tropas e vai falar assim, galera, é um homem, né? E as tropas vão comemorar fartamente. Beleza? Simbora para o próximo ponto para a gente falar das roupas do Bayek. Bom, galera, dessa vez a gente está dando uma olhada nas influências romanas e vamos começar pela roupa do próprio Bayek. Aqui ele tem em um dos DLCs ele tem um traje de centurião romano.
O centurião é um tipo de legionário, era o comandante da tropa, né? Vamos dar uma olhada nas roupas dele, tem bastante coisa legal para a gente comentar. A primeira coisa que eu queria falar é sobre as perneiras e as sandálias. Elas ficaram muito bem feitas. Essas aqui provavelmente é de bronze. E as sandálias são de couro com os laços aqui. Os legionários vão utilizar isso aqui. Na verdade, os romanos em geral, assim, a sandália de longe era o calçado mais popular em Roma. A segunda coisa bacana é o gládio. Essa espada aqui, infelizmente, não é um gládio, mas é semelhante. O gládio vai ser bem mais curto, né? Agora, como chama o grip aqui, o cabo, enfim, é bastante parecido. Uma outra coisa legal é que a parte de cima dessa armadura do Bayek, ele está usando uma pele de leão. Isso é uma influência direta dos romanos com algumas culturas bárbaras, especialmente os grupos godos, né, na Europa e na Europa Central, Alemanha, Polônia, enfim. E por último, tem uma coisa que aí eu tenho que admitir, galera, eu tenho que pesquisar isso direito. Eu não sei se a textura dessa armadura aqui é a mais correta, a olho nu, assim, pelo menos no gráfico do jogo, isso me parece uma cota de malha. E as cotas de malha, eu tenho a impressão que são muito mais medievais do que romanas. O caso é que o Bayek estaria usando aqui uma loriga segmentada, que é um tipo de armadura semelhante a essa proteção nos braços, bem aqui. E são tiras de metal e elas têm elos entre si para facilitar a mobilidade. Isso faz com que ela seja uma armadura relativamente leve e flexível, então propicia, enfim, as longas marchas, os combates dos grupos romanos. Um último adendo aí é a respeito da barba do Bayek. A gente tem no jogo a opção de colocar ele com ou sem barba, mas o caso é que os romanos vão sempre fazer, né? Eles vão tirar a barba e bigode, vão ficar só com sobrancelhas e cabelos. O restante dos pelos do corpo, na maioria dos casos, esses pelos vão ser cortados. Ao contrário dos gregos, que tem aquela barba grande, inclusive em combate, os romanos preferiam combater sem barba, com o risco que a barba tinha, que o pelo da barba, os pelos do corpo tinham, de se prender nos elos da loriga ou de algum inimigo segurar um combatente pela barba. Beleza? Próxima coisa que a gente vai dar uma olhada são as questões de arquitetura. A gente vai falar um pouquinho do Vitrúvio. Então, partiu aquedutos. Vamos embora. Gente, aqui nós estamos de frente para um aqueduto romano. Ele foi construído pelo Vitrúvio no século I a.C. Vitrúvio era um arquiteto e escreveu uma série de livros chamados De Arquitetura. São 10 volumes e o cara coloca vários princípios, entre eles acho que os 3 princípios conceituais mais importantes do Vitrúvio são a utilidade, a beleza e a solidez. Os aquedutos eram uma forma de fornecer água para as cidades romanas e para cidades nas colônias romanas espalhadas por toda a República e depois por todo o Império. Isso fornecia aos romanos água fresca mesmo em regiões de acesso mais difícil, e é uma das coisas que meio que serve para formatar um pouco a civilização romana, né? Com a presença dos banhos, das termas, das fontes, banheiros, enfim. Os romanos têm um sistema de saneamento também chamado de cloaca máxima, né? Aliás, esse nome é sensacional, cloaca máxima, que é um sistema de esgoto dentro de Roma. Muito infelizmente eu dei uma andadinha por aquelas cabanas ali embaixo procurando o Vitrúvio, porque a gente recebe missões dele no jogo, mas na hora da gravação do vídeo ele estava escondido. Por sorte eu já tinha batido uma foto com ele enquanto eu estava fazendo uma das missões, e aí eu coloco ela na hora da edição, beleza? Bom, gente, outro aspecto da dominação romana é a presença de entrepostos romanos, né, de guarnições de legionários. A gente está vendo uma ali na frente. Deixa eu chamar a Senu aqui para a gente ter uma visão melhor panorâmica. Então tá aí a guarnição. A gente podia ter escolhido qualquer outra, mas a gente vai ter esse tipo de formação aqui com toras de madeira, tudo mais, e o acampamento fica do lado de dentro. Aqui,
Dá pra gente ver. Legal. Beleza? Mas o motivo de eu estar nessa região aqui, que são as Montanhas Verdes, na verdade é outro. Eu esbarrei nisso aqui, achei muito curioso e muito bem feito. Em Alexandria, por exemplo, tem uma sinagoga, né? Tem um templo judaico, então já tem referências aí de em que período a gente está, né? De como a gente está pertinho do ano zero. E aqui no meio da estrada a gente tem gente crucificada. É bem horrível, mas tá aqui. Tem gente crucificada com plaquinhas e tudo mais. E você vê que a crucificação acontece ao longo da estrada. Os romanos guardavam a pena de crucificação para os crimes que eles consideravam os mais perigosos, né? Para os maiores tipos de punição. Então a gente vê a crucificação do jeito que a gente conhece, com aquela forma de T, e a gente vê também essa crucificação mais baixa em forma de X. Beleza? Simbora para a gente ir para mais um aspecto cultural interessante. Bom, galera, eu estou com o seguinte problema para fazer as filmagens da casa de banho. O jogo não permite que eu volte em missões já completadas, a não ser que ele resete tudo. Então, para não resetar 80 horas de jogo, eu resolvi pegar imagens de um outro walkthrough, colocar ele aí, os créditos estão na parte de baixo da tela. Enquanto vocês vão vendo as imagens, eu tenho umas coisas para a gente conversar sobre as casas de banho. A primeira delas é que uma casa de banho, para os romanos, é ao mesmo tempo um lugar de diversão e de lazer, mas também é um centro de negócios. Né? A casa de banho vai trazer consigo uma série de outros serviços em torno dela, como jardins, bibliotecas, comércio e por aí vai. Essas casas já eram comuns entre os gregos, né? Os gregos já tinham banheiras, já tinham também o hábito de lavagem dos pés em bacias, isso também passa um pouco entre os hebreus, mas o ponto é que a água quente usada pelos romanos era vista como uma forma de cura de artrites e reumatismos diversos. Esse ponto é bem legal porque no quadrinho do Asterix tem um momento no qual Abracorcix, o chefe gaulês, vai até um spa na Bélgica, eles viajam, enfim, para casa de banho, é bem legal. Vou colocar as imagens aí do lado. E falando em Bélgica, a própria cidade de Spa, hoje a atual Spa, onde tem o autódromo de Spa-Francorchamps, ali nas imediações, a cidade era chamada pelos romanos de Aquae Spadanae, ou seja, a gente acredita que daí é que vem o nome de Spa da cidade. E uma última coisa aí é que, segundo o Tales de Mileto, tudo começa e termina na água. Então a galera que curte filosofia com certeza deve estar sorrindo aí. A gente a gente termina essa série de vídeos da maneira como a gente começou, falando de água, beleza? Então, curtindo aí as termas e curtindo também a toalhinha do Bayek, vamos embora para a gente poder fazer o fechamento dessa série. Tem uma leitura muito especial para fazer agora no finalzinho. Tchau, tchau. Então, galera, para a gente fechar o nosso tema aí de fusão cultural entre Grécia, Roma e Egito, eu acho que convém a gente dar essa passada pelo texto do Israel Serik, que é um historiador brasileiro e que escreve um artigo chamado Pax Romana e a Irene do Cristo. Ele escreveu isso na revista Fragmentos de Cultura, né, publicado em Goiânia, salvo engano, pela UFG. E é no volume 21, né, publicado em 2011. Então vamos ver o que ele diz aí sobre as estratégias de dominação romana. Ele fala o seguinte: o estratagema romano para esse fim deu-se por várias vias, ou seja, para a dominação que ele está falando. A primeira que podemos citar é que, na medida em que os exércitos avançavam, havia a transmissão dos elementos culturais ligados à língua, valores, religião e etc. de Roma. Em segundo lugar, a estrutura econômica, social e política, advindas com a presença das legiões que se fixavam em determinadas cidades e davam o ar do modo de ser e viver romano, fomentavam o desenvolvimento da economia local e outros países que contribuíam para que houvesse uma relativa aceitação da soberania romana ou, pelo menos, os benefícios de seu governo. Por fim, a presença física do exército impunha as regiões sob seus auspícios, ou seja, sobre a sua dominação, o clima de segurança, estabilidade e paz
diante das sempre iminentes possibilidades de revoltas ou invasões dos povos fronteiriços ao Império. O Selic lembra bem aí de uma série de coisas que levaram à desagregação do Império Romano. A primeira delas é o cristianismo. A gente precisa entender o cristianismo como fator desagregador, porque de um lado a gente vai ter um tipo de religiosidade romana que é fundamentalmente politeísta, com culto ao imperador. O Otávio Augusto foi o primeiro a receber esse tipo de culto quando ele foi... Não é canonizado que chama, gente. Ele recebeu a apoteose. Ele recebeu a apoteose, então ele passou a fazer parte do panteão divino romano. E as divindades romanas, em sua maioria, por causa de fusões, são divindades em alguma medida gregas, em alguma medida egípcias, e o império havia se expandido demais, então a gente vai ter vários cultos ou várias divindades com caráter um pouco punitivo, guerreiro e por aí vai. A proposta hebraica, né, ou a proposta judaico-cristã, vamos colocar assim, primeiro ela passa pelo monoteísmo, então ela já está imediatamente fora, né, do panteão romano, e ela coloca um Deus que é superior e único, mas que, ao contrário dos romanos, esse Deus deles é pautado em amor, salvação, perdão e por aí vai, certo? Convém lembrar também que a crise romana se dá por invasões bárbaras, problemas administrativos de um império que ficou grande demais, muito difícil de gerenciar, né? Problemas com o pagamento de salários dos legionários nas fronteiras, que vão se aculturando com aquela cultura dos chamados bárbaros cada vez mais. E, finalmente, um último fator aí é a instabilidade política, porque alguns imperadores vão ter governos que vão durar menos de um ano, porque haviam sido assassinados por seus familiares para que o sucedessem, né, no trono. Tem brigas pelo poder. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Sinto um cheiro aí de Total War, Attila ou algum jogo desse tipo chegando para a gente falar de queda de Roma. De toda forma, se você gostou desse vídeo e dessa série de vídeos, se inscreve aí no canal, aperta o botãozinho do sininho para você receber e-mails quando eu postar vídeo novo. Deixa o seu like aí. E nos comentários, galera, coloca aí umas sugestões para próximos games, próximos períodos históricos e o que mais vocês quiserem dar de feedback, beleza? Se cuida aí, gente. Racha de estudar. Eu sou o Jorge. Um abração para todo mundo e até a próxima.